Olá, mais uma vez, queridos alunos do sexto ano. Nessa semana, vocês deverão fazer as atividades da página 197, a atividade A, B, D e F, conforme eu também vou passar para vocês no grupo tudo anotadinho para que vocês não esqueçam. Como vocês puderam observar, não há um espaço suficiente para responder na apostila. Então, respondam no caderno e me enviem a foto que eu estarei aguardando. Bom, essas atividades, elas devem ser feitas tendo como base essa imagem aqui de Atibaia, que a gente já utilizou para fazer a tabela da página 196. Então, com base nessa imagem aqui, tá? Com base nessa imagem, vocês deverão responder essas perguntas. Vamos para a pergunta da página 197, a pergunta A. Quais planos apresentam maior número de elementos naturais? Justifique a sua resposta. Percebam que qual ou quais, né, pode ser tanto no singular quanto no plural. Mas observando aqui, tanto o primeiro, quanto o segundo, quanto o terceiro, quanto o quarto plano, a gente vê que em todos esses planos nós temos sim elementos naturais. Mesmo no segundo plano, onde a gente vê um predomínio maior de elementos culturais, ainda assim nós temos muitas árvores. Então, em todos eles nós temos sim elementos naturais. Mas em quais planos esses elementos naturais eles são predominantes? Eles estão em maior número? Vocês vão olhar aqui e vão responder se é no primeiro plano, onde eu tenho mais elementos naturais, no segundo, no terceiro ou no quarto plano. Vocês acharem que no primeiro plano é o que mais tem elementos naturais, vocês respondam no primeiro plano. Se achar que é no terceiro, no terceiro. Se achar que é no primeiro, no terceiro e no quarto, então a resposta deve ser primeiro, terceiro e quarto. Então, vocês vão observar isso. Na atividade B, em qual plano se observa a maior interferência antrópica? Justifique a sua resposta. Já expliquei que o termo antrópico quer dizer ação do homem, né? Que o ser humano, que a humanidade alterou bastante. Qual desses planos aqui, primeiro, segundo, terceiro ou quarto plano, na sua opinião, foi mais modificado pelo homem? E por que você acha isso? Então, supondo que você entenda que o segundo plano é o que sofreu mais alteração humana. Por que você acha isso? O que te leva a essa resposta? Você vai justificar aqui na atividade B. Já na atividade D, você vai dizer, podemos dizer que essa é uma paisagem natural e social? Justifique a sua resposta. Então, aqui, pessoal, é importante que vocês analisem se essa paisagem é uma paisagem natural ou é uma paisagem cultural. O que vocês acham? Quais elementos predominam? E aí vocês vão falar se vocês acreditam que é uma paisagem natural ou uma paisagem cultural. Já a paisagem natural ou cultural, aqui a paisagem cultural está sendo chamada de paisagem social. É possível que ela seja uma paisagem natural e social? Eu prefiro sempre, quando eu tenho um maior número de elementos culturais, eu prefiro, mesmo que ainda tenha alguns elementos naturais, classificar como paisagem cultural. Então, se há um predomínio de elementos culturais, então é uma paisagem cultural. A forma correta de analisar. Então, analisem se vocês acham que cabe aqui uma paisagem, classificá-la como paisagem natural ou como paisagem social, que é o mesmo que cultural. E por fim, vocês farão a F, que é a seguinte: a paisagem analisada é semelhante à do lugar onde você vive? Quando eu uso o termo semelhante, eu quero dizer o seguinte: é parecido, é igual ao lugar onde você vive? Você acha que essa paisagem é igual ou próxima à paisagem que nós temos no município de Novaes, que é onde vocês moram? O que vocês acham? E aí vocês vão responder se acham parecido ou completamente diferente.
Bom, tendo explicado as atividades, eu gostaria agora de explicar para vocês um outro conceito. Não terá atividade hoje sobre esse conceito, mas é importante que vocês aprendam, porque futuramente nós faremos algumas atividades referentes ao lugar. Lugar é um conceito muito importante para a geografia, então é importante que vocês entendam o que é um lugar. O lugar, ele é diferente de um local. Porque o lugar está atrelado aos laços afetivos. Por exemplo, se eu pego essas imagens aqui, essa imagem, por exemplo, ela é um local para qualquer pessoa, desde que eu dê o endereço, fale em qual bairro, em qual cidade fica, é um local. Mas ela é um lugar para todas as pessoas? Não, ela vai ser um lugar apenas para aquelas pessoas que possuem algum vínculo de identidade com esse lugar. Ela só vai ser um lugar para as pessoas que têm sentimentos com relação a essa localidade. Ela só pode ser um lugar para quem estabeleceu laços afetivos, tem a ver com sentimentos. Então, por exemplo, essa imagem, ela é da cidade de Uberaba. E é um lugar para mim, professora Rafaela? Sim, porque eu já sentei nessas escadas, já conversei com alguns amigos aqui, passava aqui várias vezes, às vezes 2, 3 vezes no mesmo dia, ou pelo menos uma vez por semana passava em frente a essa igrejinha. Então é um lugar para mim, como eu morei nessa cidade, como eu estabeleci um laço afetivo, construí vínculos, sim, é um lugar para mim. É um lugar para vocês? Possivelmente não. Mas, por outro lado, se a gente pega essa praça aqui, que apesar de ser na cidade de Catanduva, a Praça da República, ela também está próxima ao município de Novais. Muitos de vocês já podem ter passeado aqui. Então, esse já é um exemplo de algo que pode ser um lugar tanto para mim quanto para vocês, desde que vocês já passearam aqui, vieram com a família de vocês, então você cria um laço afetivo, você passa por essa localidade e isso gera algum sentimento no seu coração. Então o lugar está atrelado ao sentimento. Por exemplo, essa outra imagem aqui, para vocês pode não significar nada. Minutinho, deixa eu só pausar aqui a tela. Essa imagem para vocês pode não significar nada, mas para mim significa, porque é o lugar aonde eu particularmente passei grande parte da minha vida. 4 anos aqui eu estudei, foi a faculdade onde eu estudei também no município de Uberaba. Então esse é um lugar para mim, mas não, muito provavelmente não é um lugar para vocês. Em contrapartida, vocês reconhecem esse lugar aqui? É no próprio município de Novais, é a Prefeitura Municipal de Novais. Esse lugar, para muitas pessoas em diversos outros municípios do país, pode não ter significado nenhum, então é só uma localidade. Mas para vocês é um lugar, porque vocês sabem aonde fica a prefeitura, vocês conhecem esse prédio, vocês constroem vínculos aqui, então para vocês é um lugar. E só para concluir a aula de hoje, vamos ler o que a apostila diz sobre o lugar. Prestem atenção que essa é a última parte da aula de hoje. O lugar pode ser entendido como o espaço que é mais próximo do indivíduo. É com o lugar que as pessoas estabelecem relações de pertencimento e de identidade, participam de encontros e experiências, entre outros. Ao longo da sua vida, você já deve ter conhecido e ouvido falar de diferentes lugares. Então, hoje mesmo eu mostrei para vocês diferentes lugares, diferentes localidades, diferentes pontos que são lugares para mim e não necessariamente para vocês, e lugares que podem ser em comum para mim e para vocês. Bom, a aula de hoje fica por aqui. Qualquer dúvida, podem me chamar no particular e não esqueçam de enviar foto das atividades de hoje. Até mais!